Rodrigo Mendes da Silva, vulgo Camarão. Bom dia, pessoal. Tudo preparado daqui a pouco, logo mais para a live sobre o revezamento 4 por 100 metros nado livre com Edivaldo Valério. Já a gente vai ter o Ed Bala aqui com a gente. Where is the Phelps? No futuro. Quem perguntou aqui do Phelps? Matt, no futuro. Bom dia, pessoal. Alexandra, Fernando, Yellow Cap, grande Vanderlei, Robson. Bom dia a todos. Esse aqui é o 5º episódio do programa sobre todas as medalhas olímpicas que a natação brasileira já conquistou na natação. A gente abriu o programa com Gustavo Borges, já faz 2 semanas, falando sobre a medalha de Atlanta nos 200 livre. Aí depois a gente teve Djan Madruga falando sobre o bronze do 4 por 200 lá em Moscou, em 1980. Depois a gente teve uma entrevista super descontraída, descolada, com Fernando Scherer, o Xuxa, sobre os 50 livres de Atlanta 96. Aí na última quinta-feira, Daniel Takata fez um trabalho extraordinário com o Cielo, falando sobre a medalha de bronze do 100 metros nado livre em Pequim 2008. E agora a gente aguarda aí, já, Edivaldo Valério para falar com a gente sobre a Olimpíada de Sydney. Enquanto o Edivaldo não entra, eu aproveito o momento para falar que nesse período de coronavírus, os clubes estão fechados, as academias estão fechadas, tem muita gente nadando com elástico em piscina e tem muita gente usando piscina de casa ou piscina do condomínio, onde não é aquecida. Realmente, quando a piscina não é aquecida, ela cai bastante a temperatura, cai para 20 graus, 19 graus, e aí torna-se inviável a natação. Pensando nisso, a Swim Channel e a Mormai, esse aqui é um Jamber, mas a coleção de roupa de borracha da Mormai tem roupa cavada, roupa com manga longa, calça, bermuda, toda a linha de roupa de borracha. Durante o período de crise, para você nadar em piscina mais fria, ela está com desconto lá no swimchannel.net. Então, durante a crise, a Mormai e a Swim Channel ajudam a natação, né? Quem está então nadando em condomínio, com elástico, piscina fria, utilize aí a roupa de borracha. Aqui é uma versão 3.0, né? 3 milímetros, mas tem todas as versões da Mormai no swimchannel.net. E aí daqui a pouco a gente vem esperando o nosso amigo Edivaldo Valério. Ó, o Cal Aragão entrou, né? Digo, Larissa, Alexandre Indiani, grande Alexandre Indiani. Muita coisa aconteceu nos Jogos Olímpicos de Sydney 2000, hein? Muita coisa, hein? Quanta história. Edivaldo Valério chegou. Vamos lá, Edivaldo. Aperta aí o botão para transmissão, vamos ver se dá certo aqui. Você tem que apertar um botãozinho aí, Edivaldo. Vamos lá. Ed Bala. Grande Edivaldo Valério. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Como é que você tá? Tudo jóia? Pô, feliz aqui em estar com você. Edivaldo Valério, que hoje completa 42 anos de idade, 20 de abril, né? 42 anos em grande estilo, Edivaldo. Pô, que felicidade aí, cara. Hoje, de fato, eu completo 42 anos e compartilhando, né, uma grande conquista aí da minha vida. Foi aquela medalha olímpica, foi tão emblemática, principalmente para mim e para toda a natação aqui da região, aqui Nordeste, né? Para o Brasil inteiro, Edivaldo. Para o Brasil inteiro, para o Gustavo, para o Xuxa, para o Carlos Jaime, para o Flamengo, Minas, Pinheiros, aquele 4 sem livre, ó. Já era para a gente ter subido no pódio lá em 96, 4 anos atrás, já era para a gente estar nesse pódio olímpico aí que acabou chegando em... Vamos lá, já que você está ao vivo aqui, a gente vai retomar 2 assuntos. Primeiro, quem era o Edivaldo Valério nos anos 2000 e quem era o 4 por 100 livre naquele período, né?
Então, antes de falar dessa evolução do 4 por 100 livre, o Edivaldo Valério, de 99 para 2000, era um atleta extraordinário que foi para Sydney para nadar 3 provas. Nadando 50 livre, nadando 4 por 100 livre, e tem muita gente que não sabe, mas nadando 4 por 200. É isso, Edivaldo? A galera, na verdade, só se lembra daquela conquista, até porque também ela aconteceu logo no primeiro dia, né? Os Jogos Olímpicos tiveram abertura aqui num dia e no outro já foi o 4%. Mas, de fato, eu fui para nadar 3 provas lá, né? Eu nadei o 4 por 100, nadei o 50 livre, prova individual, e nadei o 4 por 200 também. Claro que não se compara os outros resultados. Olha que bacana. Você conseguiu fazer isso aí, que massa. Daniel que me ensinou. Mas pode ir falando, Edivaldo. Pô, que legal, legal. Toda vez, assim, é o que eu tenho dito até às pessoas que têm mandado mensagem para mim. A conquista ela vai fazer 20 anos esse ano, né? Mas são 20 anos que parece que é uma coisa bem atual. Está muito vivo ainda aí nas pessoas. A forma como foi, inclusive a narração também foi muito bacana, muito marcante. E a gente sabia até onde a gente podia ir, né? Isso foi o mais bacana. A gente desejar metas alcançáveis, né? E era o que a gente tinha, de fato. Austrália e Estados Unidos, a gente sabia que dificilmente a gente conseguiria brigar entre essas duas Brigar, potências. né? Edivaldo, eu vou retomar como é que foi o 4 por 100 livre no Brasil na década de 90, né? Então, para o pessoal aí que está acompanhando, o 4 por 100 livre, ele não simplesmente conquistou uma medalha de bronze, ele foi galgando espaço. Então, em 1991, o primeiro revezamento do Gustavo Borges em Pan-Americano, o Brasil ganhou ouro. Foi a primeira vez que os Estados Unidos perdeu no Pan-Americano o 4 por 100 livre, na verdade, os Estados Unidos foi desclassificado. Em 95 o Brasil foi prata no Pan-Americano e em 99 o Brasil ganhou com autonomia, no auge do Fernando Scherer e Gustavo Borges. O Brasil foi campeão pan-americano em 99, não contava com o Edivaldo Valério, era César Quintais que estava no time e André Cordeiro. Na O verdade, Brasil também... Hã? eu tava nesse time. Eu fui como atleta reserva. Reserva, né? E naquela época ainda tinha atleta reserva. E acho que foi isso que me impulsionou para eu conseguir a vaga olímpica para nadar o revezamento como titular, né? E é até bacana isso, Patrick, você abrir esse espaço, porque assim, eu sou daqui da Bahia, sou de Salvador, sou aqui da Bahia, sou de uma região Nordeste, sabe, querendo ou não, que tem uma diferenciação de questão de incentivo, né? E até de estrutura. E eu comecei tarde também a ter resultados expressivos, né? Até então, até 96, cara. 96 eu vi Gustavo Borges ganhando 2 medalhas olímpicas, né? Eu vi o Xuxa ganhando medalha. Só que eu nunca falei isso para ele abertamente, mas o Gustavo foi um cara extremamente inspirador e motivador para que pudesse alcançar a medalha olímpica. Vendo o Xuxa ganhar medalha, e ali eu falei, porra, eu quero estar nadando junto com esse cara. É. Até então, eu era só campeão baiano, campeão norte. Eu nem participava de campeonatos brasileiros. Só para você entender como foi tardio a minha participação em campeonatos nacionais. Então, em 96 eu estava sentado no sofá da minha casa assistindo o Gustavo ganhar medalha. Em 98 eu estava no campeonato mundial junto com ele, e junto com ele o Xuxa, André Cordeiro. Em 98 um atleta reserva para nadar o Pan-Americano, nadei eliminatória. E 2000 eu estava com medalha. Então, as pessoas costumam falar para mim que eu fui daquela conquista, por ter pego o revezamento em quinto, finalizado em terceiro, mas eu costumo falar que eram 4 pessoas, resumindo a história, 4 pessoas foram heróis da minha conquista, da minha conquista pessoal. Não estou falando como coletivo, porque a minha história era improvável de Tá picando um pouco o áudio do Edivaldo? Não, né? Tá picando. A sua conexão tá boa, né, Edivaldo? sim, tá Tá. cheia. Edivaldo, antes da gente continuar aqui com o seu ano de 99 para 2000, eu só vou concluir a evolução olímpica do Brasil.
Em Barcelona, 92, o Brasil tirou sexto no 4 por 100 livre e nadou muito bem. Chegou até a ficar na quarta posição, né? Na época era Gustavo Borges, José Carlos Souza Júnior, Emanuel Nascimento e Cristiano Michelena. O Brasil chegou em sexto, mas foi uma colocação muito boa. 4 anos depois, o Brasil foi para Atlanta, e a gente achava que dava para o bronze. Abriu com Fernando Scherer, aí tinha Alexandre Massura Neto, André Cordeiro e Gustavo Borges, terminou na quarta posição, mas com gosto de terceiro lugar. E aí, quando foi para Sydney, as chances eram reais, como eram em Atlanta. Eram chances reais, mas o Brasil já tinha uma certa estabilidade entre os top 5, top 4, né? Chegou até ser top 3 do mundo. Então, esse 4 por 100 livre do Brasil, antes de mais nada, não tem nada de surpresa. O Brasil já estava desde 92 lá em cima, né, buscando lugares no pódio, né? Então, assim que a gente entra para os Jogos de Sydney 2000, Edivaldo Valério, é de bala, né? É isso aí mesmo, cara. Assim, como eu não tive tanto um histórico anterior de participações em competições internacionais, eu já cheguei já no olho do furacão, cara. A minha primeira competição foi um campeonato mundial em 98, lá na Austrália. Onde o revezamento acabou ficando em sétimo até. E foi desclassificado, né? Foi. Tipo assim, foi uma experiência louca para mim, porque foi na época que estava iniciando a geração de, né? Aquela época começou com Aquablade. Para quem eu peguei o Aquablade, o início do Aquablade, e eu nadei aquela final lá de 98 com a sunga, cara. Com a sunga. De qual? De campeonato? Ah, de 98 em Perth. Evoluiu muito, né? Evoluiu muito. É realmente raízes ali, né? Entre 98 e 2000 foi quando aumentou para o Jammer, para o Leg, para o Boreskin. E eu só vou dar uma pausa aqui. O Ed Bala, onde nasceu o nome Bala? Pô, Patrick, como eu era um cara muito da questão da região, né? Região Norte-Nordeste, que eu era referência, né? E teve uma competições aí regionais que eu participei e que eu fui nadar os 50 livre. E estava nervoso, era os 50 livre, uma prova rápida, todo mundo sabe, né? A prova mais rápida. E qualquer vacilo você acaba perdendo a prova, né? E aí o juiz deu a partida, como eu estava muito nervoso, eu não saí, todos os adversários pularam na água, eu ouvi o barulho de todo mundo pulando. E depois disso, eu fui pular, ganhei a prova, bati o recorde do campeonato e quando eu falar lá com minha mãe, os pais de outros atletas falaram: rapaz, você nadou parecendo uma bala, parecendo uma bala. E aí acabou ficando, né? Mesmo por atrasado, ganhei a prova, o recorde do campeonato e aí o apelido ficou Valério. Bom, Edvaldo, vamos lá. Vamos agora emergir nos Jogos de Sydney 2000. Algumas coisas maravilhosas e algumas curiosidades que aconteceram em 2000. Foi a introdução do Fast Skin. Então, quem vê os Jogos Olímpicos de Atlanta, você vê a maioria das pessoas nadando de sunga, um ou outro nadando de bermuda, que já tinha a bermuda com a blend, né? E lá você vê pessoas com calça, pessoas com bermuda, pessoas com macacão. Você vê o Ian Thorpe com a roupa do punho ao tornozelo. Isso é uma característica de Sydney. Outra característica de Sydney, semifinal, não para revezamento, né? Então, se você quiser almeja uma medalha de ouro, você tem que nadar eliminatória, semifinal e final. Terceira coisa, mudou o cronograma. Nessa mudança de cronograma, o 4 por 100 livre acabou indo para o primeiro dia. Então, você já acabava a abertura dos Jogos Olímpicos e já tinha o 4 por 100 livre no primeiro dia. Então, além da expectativa lá em cima para ver a cerimônia de abertura, para quem ama natação e quem gosta, além de o pessoal que só quer medalha, sabia que o 4 por 100 livre tem chance de medalha, então já foi muito tenso o primeiro dia. E aí, logo na eliminatória, quem acompanha um pouco de natação sabe que Estados Unidos e Austrália eram os favoritos disparado, e aí ia ter uma briga pelo bronze. E na primeira série, né, antes do Brasil cair na água, a gente vê uma Holanda sendo desclassificada
né, na primeira série, e reza a lenda que o Fernando Scherer se descontrolou, parecia que era gol do Brasil em futebol. É verdade isso, Edivaldo? Cara, era porque o Peter tinha dado para. A expectativa era que o Peter realmente tivesse uma participação muito marcante, né? E a Holanda classificada, a gente imediatamente por menos de um adversário. Como a gente foi natação lá em Canberra quase 30 dias antes, saíram muitas notícias aí de quem poderia bater o torpedo, né? Que na época estava arrebentando. E aí o Peter, eu vou bater o torpedo. E aí ficou nessa expectativa, né? E aí quando a Holanda foi classificada, aí a gente enxergou com mais medalha, né? A gente sabia que Estados Unidos e Austrália eram isolados, e de fato ia ser pelo bronze. A gente já tinha ido para a gente. Ô, Edivaldo, tem gente falando da sua conexão. Depois só dá uma conferida ali, mas acho que está picando um pouquinho a sua conexão. Mas vamos lá. Minha conexão tá boa aqui, tá aparecendo para mim Tá aqui. boa? Tá. E aí, né, então a gente, Edivaldo, daí o Brasil viu uma Holanda sendo desclassificada e foi nadar a segunda série, correto? E a gente tinha uma formação que era Fernando Scherer em primeiro, Edivaldo Valério em segundo, Carlos Jaime em terceiro e Gustavo Borges em quarto. A exceção de Edivaldo Valério, que fez 49,26, os outros 3 atletas nadaram mal. É isso? Na verdade, tipo assim, a gente fez algumas. Deixa eu até sair aqui, Patrick, que o pessoal tá falando mesmo, que o áudio tá picotado. Mas você tá Agora conseguindo me ouvir? Deixa eu fazer um teste aqui. Angelotti, vê se parou de picotar o som. Vê se o som melhorou, Angelotti. Responde para mim, por favor. Vamos ver aqui. Eu vou falando aqui. Aí, ó. Quem tá falando aqui, o seu microfone tá pegando o meu áudio, não é? Então acho que é o seguinte, Edivaldo, sai e volta. Tá, eu vou sair aqui. Tá bom? Tá. Valeu. Então já. Bom, o meu tá bom, o Angelotti está me ajudando aqui. E agora a gente a gente já pega aí o retorno de Edivaldo Valério. A gente está falando sobre a eliminatória do 4 por 100 livre. Que nessa eliminatória do 4 por 100 livre, a do Bala melhorou. O Bala já volta, Alexandre Angelotti. Já volta. Pronto, vamos lá. A gente chama Edivaldo Valério. Voltou, Edivaldo. Vamos lá, eu vou ficar segurando aqui, que eu acho também, porque eu coloquei aqui em cima de uma superfície que eu acho que estava dando eco também. Então, Edivaldo, na eliminatória do 4 por 100 livre, a gente viu o Fernando Scherer fazendo 50,16, que por Fernando Scherer é muito ruim. 49,26 do Edivaldo, no tempo ok, 50,10 do Carlos Jaime e 49,77 do Gustavo Borges. O Brasil nadou mal a eliminatória. Você concorda, Edivaldo? Cara, não concordo, não concordo, porque, assim, é uma história bem louca até. O Xuxa, inclusive, o Scherer, ele nem ia participar desses jogos. Eu não sei se você lembra, né? que ele teve uma lesão aí no tornozelo e virou uma incerteza muito grande. Tanto que nós fizemos a aclimatação lá em Canberra 30 dias antes e o Scherer foi faltando 10 dias, porque ele estava fazendo tratamento aqui no Brasil. Então, o Xuxa estava limitado, né, fisicamente. Ele estava com uma lesão muito séria aí no tornozelo. E, assim, eu nunca vi um cara como o Scherer, ele falar uma coisa e fazer. Esse cara tem meu respeito e minha admiração muito em função disso. Eu já vi o Scherer, cara, num Troféu Brasil, aquecer 50 metros, apenas 50 metros, e fazer o tempo que ele falou que ele iria fazer. Incrível. Até os centésimos, o Xuxa acertou. Na Olimpíada de Atlanta, ele aqueceu 15 metros, ele falou. Ele pulou e parou. Pois é, cara. Mas assim, eu vi o cara aquecendo 50 metros
saindo do outro lado e falar que ia fazer 22,5. Foi lá na prova, fez 22,5, cara. Eu nunca vi um negócio desse. Então, o Xuxa estava limitado, o Patrick. Só para voltar aqui para eliminatória. E 50-16. 50-16, que para o que ele já tinha feito, realmente estava aquém. Xuxa já tinha mandado 48, né? 48,69. Então, 50-16, você pode pensar, por 1,5 segundo, ele poderia evoluir mais. Mas estava dentro ali do que era possível para a eliminatória. Foram 3 séries, acho que a gente nadou na segunda série, se eu não me engano. Ou foi logo na primeira série da eliminatória, não lembro exato, mas foram 3 séries, isso aí eu lembro. E que a gente se classificou na raia 2. O Xuxa fez 50-16, eu fui o segundo lá na eliminatória. A gente teve essa formação, né? Fiz 49,2, que foi bom. O Jaime fez 50-10, que também foi bom para o que ele fazia em provas individuais. O Jaime acho que se classificou com 50,6, eu não lembro exato, mas ele se classificou com 4 homens, lá daquele revezamento com 50,6. E o Gustavo fez 49,77. Só que aí você pode fazer até um comparativo com a própria final. Né? Exatamente. A gente vai chegar lá. Todo mundo melhorou muito, né? O que mais melhorou foi o Gustavo. Porque o Gustavo já rodava para 47,99 em 96, né? Lógico que já era a terceira Olimpíada do Gustavo, mas o Gustavo é o Gustavo, né? Então, 49,77, a gente vai ver depois que o Gustavo melhorou bastante para a final, né? Mas foi suficiente para entrar em quinto lugar, raia 2. Pegamos uma raia boa, né? Uma raia, acho que só para o Gustavo que não foi bom, que o Gustavo respira para o lado esquerdo, né? E o final lá de prova ele acaba olhando somente para a raia 1. Mas para o demais, a gente pegou uma raia boa, onde, por exemplo, quando eu encerrei a prova, eu estava vendo todo mundo, estava vendo tudo, claramente. Primeiro e segundo estava bem adiantado, e eu conseguia, quando eu virei os primeiros 50 metros, eu conseguia enxergar todo mundo. Consegui marcar a raia 1. Primeiro 50 estava bem tranquilo, e da raia 3 em diante eu consegui ver todo mundo. Estava todo mundo alinhado também, né? Quase que na mesma linha. Então a raia 2 foi bom. Teoricamente foi uma posição bacana, né? Eu acredito também que isso favoreceu bastante para esse resultado, porque a gente marcou bem os nossos adversários. Olha, o Rodrigo Mendes falando, Edivaldo Valério igual a Jason Lizek. Edivaldo Valério é bem melhor que Jason Lizek. A comparação tá meio crua. Edivaldo, eu vou relembrar agora o balizamento da final e a gente vai perceber que cada país tem uma estratégia diferente, tá? Então, na raia 1, nadou a Suécia, né? Para quem entende de natação, eles colocaram Stefan Nistrand para abrir, Lars Frolander em segundo. Lars Frolander era um atleta fenomenal na época, então... Ou seja, a Suécia colocou primeiro e segundo mais forte, né? Depois tinha Matias Olin e Johnny Ostrom. Brasil, Fernando Scherer e Gustavo Borges. Na teoria, o Brasil também abriu com os 2 melhores, gastou o Zap e o Copas, né? Depois Carlos Jaime e Edivaldo Valério. Na raia 3, a gente tem uma Alemanha, que sempre dá trabalho à Alemanha, né? Só que tinha um time sem muitas estrelas. O Thorsten Spagner, Christian Troger, que nadava Medley, Stefan Kay e Stefan H. Rebaixo. E aí a gente entra na raia 4 e raia 5. A raia 4 a gente tinha os Estados Unidos com um timaço. Anthony Irving, Neil Walker, Jason Lizak e Gary Hall Jr. Timaço. E na baliza 5, a Austrália, dona da casa. Os Estados Unidos nunca tinha perdido o 400 livre. A Austrália entrou com Michael Klein, Chris Fiedler, Ashley Kellos e Ian Thorpe. Uma consideração, o Ian Thorpe não era o melhor nadador australiano, nem o segundo melhor nadador australiano. Era Michael Klein e Chris Fiedler. Então a Austrália também fez uma estratégia kamikaze. O Ian Thorpe era o terceiro homem mesmo da Austrália naquela época. Raia 6, uma Itália, com Lorenzo Bismara, Klaus, Maximiliano Rossolino e Simone Cercato. A baliza 7, com a Rússia, Andrei Krapalov, Denis Pimenkov, que pegou final, Alexander Popov, que nadou de sunga, o único cara mais russo que o Edivaldo Valério era o Popov,
e o Dimitri fechando. E na raia 8, uma França tradicional, com Fred Busquets, Romain Barnier, Hugo e Nicolas Kiss. Então, esse era o balizamento da final do 4 por 100 metros nado livre de 2000. Evaldo, o que você achou dessa formação do Brasil? Cara, eu acho que foi a mais acertada. Assim, se você for fazer uma análise assim, foi muito acertada porque era a única chance para a gente mesmo. Esqueça a questão de fechar e de ser herói. Eu estou falando pela questão da estratégia mesmo, né? A estratégia, de fato, favoreceu muito, além da questão lá da raia, como eu falei anteriormente. Só que o que foi que a gente pensou? Vamos fazer uma estratégia kamikaze. Vamos abrir com os mais fortes, com os mais experientes. Ou seja, eram 2 medalhistas olímpicos já, o Scherer mais o Gustavo, e 2 atletas de primeira participação em Jogos Olímpicos, né? Não é que vamos deixar a bucha por 2, não. A gente tentou nadar o mais próximo possível na frente, ou seja, junto com os adversários, está ali o tempo todo, porque é complicado também você correr atrás, né? Não é nem correr atrás, a gente está na água, né? Mas tentar recuperar. Até porque você sabe que quando você está atrás, tem a questão lá da marola, e aí a questão da própria motivação, enfim. Então a gente optou em fazer a estratégia kamikaze, abrir com 2 mais experientes, os dois casca-grossas aí, para tentar deixar o tempo todo ali mais próximo dos adversários, não deixar escapar. E aí o terceiro foi o Jaime, que segurou a onda. Então vamos por partes. O Xuxa abriu, né? Sim. O Xuxa abriu na raia 2. Aliás, para quem lembra a prova, o Michael Phelps bate o recorde mundial no 100 livre. Um recorde que já durava anos já, né? Exatamente. E o Xuxa, lesionado, ele tinha feito 50 na eliminatória, e aí na final, onde a gente realmente precisava do Xuxa, ele entrega numa honrada 5ª posição. E você lembra do tempo do Xuxa, Paulo? 49,79. Exatamente. Pô, eu queria até falar um pouquinho sobre isso aí, Patrick. Eu não sei se você vai tocar nesse assunto, em que momento foi decidido a escalação aí ou a formação, né? Mas eu queria falar um pouco disso aí, porque a gente já ficou claro aqui que houveram 2 formações, né? Uma para eliminatória, outra para final. Na eliminatória, só recapitulando aqui, foi o Xuxa que abriu, foi o Scherer, eu pulei em segundo, o Jaime pulou em terceiro e o Gustavo Bosch fechou. Essa era uma formação meio que tradicional já, né? Tanto que o Gustavo, ele era conhecido como Mister Revezamento, né? Ele sempre fechava os revezamentos e tinha aquela mística, né? Recuperou e ganhou. O que aconteceu comigo era o que sempre aconteceu lá com o Gustavo, né? Dele pegar o revezamento atrás e ser o salvador. E aí, como era uma única oportunidade, a gente acabou a eliminatória, nós fomos para a Vila Olímpica, isso nós nadamos pela manhã, e afinal já era tarde e noite. E antes da gente voltar lá para a piscina, a gente se reuniu, toda a equipe, até aqueles atletas que não iam lá nadar, a gente se reuniu junto com a comissão técnica e a informação já tinha vindo, né? Nós vamos abrir com o Gustavo. Abrir com o Gustavo? A ideia era essa. A ideia era essa. Nessa reunião, o aquecimento era 5 horas da tarde, 3 horas a gente se reuniu para decidir isso. E quando a gente entrou lá na sala para discutir, a informação era essa. O Gustavo Borges iria abrir. Porque, pelo tempo que o Xuxa fez lá na eliminatória, né? 50-16, ficou acima do que toda a comissão técnica tinha como expectativa. E a ideia era justamente essa. Vamos abrir com o Gustavo e o Scherer fechando, né? Mas aí, nessa reunião, o Scherer pegou e gritou, não.
eu vou abrir e eu vou dar 49,5. Foi assim mesmo que o Xuxa falou. Aí todo mundo ficou lá duvidando, né? Não, cara, a gente... Porque, cara, na eliminatória, como fui eu logo que recebi lá do Xuxa, o Xuxa chegou da eliminatória morrendo, sabe? O braço curto e o braço lento. O Xuxa chegou esgotado fisicamente. Era visível que ele não tinha de onde tirar mais. Ou seja, a gente sabia que o Xuxa não iria melhorar muito, ou a gente imaginava que o Scherer não iria melhorar muito do que ele tinha feito lá na eliminatória. E aí o Scherer pegou e gritou lá na reunião: não, eu vou abrir e eu vou melhorar meu tempo. Não, 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 eu vou abrir e eu vou melhorar meu tempo. E aí com essa Fernando Scherer, do Xuxa. esse cara é meu ídolo, cara. Meu ídolo. Tem coisas marcantes para falar desse cara. E aí, bicho, ninguém acreditou, somente ele. E aí foi pensado justamente em Gustavo, ao invés de abrir, ir para segunda para fazer a estratégia kamikaze, para deixar os dois mais novos fechando o revezamento. E foi dessa forma aí, cara. E aí o Xuxa nadou para 49,79. Cara, ele tirou quase 40 centésimos, que pode parecer pouco, mas é uma diferença absurda. Não sei de onde ele tirou esses 40 centésimos, cara. A eliminatória ele nadou de calça. Naquela época, estava iniciando a era dos fesquinhos, né? Da pele lá de tubarão. Naquela época era moda, né? Quem tinha um traje daquele era o rei, né? Então, não fala do Celta Blade, que a gente já vai chegar no Celta Blade. Não vou falar não. Vou só falar disso aí do Scherer. Que o Scherer nadou a eliminatória de calça e a final ele colocou uma bermuda. Né? Isso também fez uma diferença absurda. E aí o Gustavo foi logo segundo a pular, pegou o revezamento ali em quinto, mas um quinto que estava brigando pro terceiro. Se você for ver aí pela imagem aí, estava ali no bolo, né? Então assim, o Gustavo Borges, ele pula em quinto lugar. Ele tem que enfrentar o Lars Frolander da Suécia na raia 1, que passa ele. Que passa o Gustavo. Agora a gente está vendo a segunda perna do revezamento. O Gustavo lá na 2, né? Sendo que a Alemanha está na 3 e a Suécia está na 1. Isso. Nesse exato momento, você vê a Austrália e Estados Unidos fazendo uma competição à parte e o resto do mundo lutando pelo bronze. Resumidamente, a prova é isso. E se você ampliar um pouquinho aí, você vai ver também raia 6 e 7 também praticamente junto, né? Se você puder ampliar aí, você vai ver que tá todo mundo praticamente na mesma linha aí. O bronze tá valendo aí, ó. Aí. O bronze estava uma linha só. Ó, raia 6 e raia 7 aí. Exatamente. Sendo que a Rússia estava na raia 7. A Rússia estava na raia 7, exatamente. E nesse exato momento, o Gustavo Borges, ele manteve o quinto colocado dele. Ele não melhorou o parcial. Ele nadou muito bem, já vou falar o tempo do Gustavo. Ele entrega atrás da Suécia. E o que acontece? Nesse exato momento, a gente tem uma situação crítica. O Gustavo Borges, ele nada para 48,61. 48,61. Ele tinha nadado para 49,77 na eliminatória. 1,5 segundos. Né? Um segundo, desculpa, um segundo. Um segundo ele melhorou. 1,1. O Gustavo Borges nadou muito, fez 48,61, melhorou 1,1 segundos da eliminatória. Até aí tudo bem. O Xuxa nadou muito bem e o Gustavo nadou muito bem. A gente gastou o Zap e o Copas, e o Brasil está em quinto. Acabou a prova. Já gastamos o Gustavo e o Xuxa também em quinto. Pô, vamos ver o que acontece, mas, cara, se nada do Gustavo e o Xuxa, tem que pegar em terceiro, né? Tem que pegar em terceiro. Em quinto, tá um pouco meio difícil de acreditar na medalha para quem tá vendo na televisão. Né? Porque... Mas a ideia era justamente essa aí, Patrick. A gente se manter ali no bolo. E a gente se manteve o tempo todo ali. O Jaime também nadou muito aí na final. Porque naquela época, 49 era um temporal, né? Era um temporal. Quem tinha 49, naquela época era final olímpica. 49 era final olímpica. Então, quem tinha 49 naquela época estava bem demais.
E aí o Jaime pulou, manteve ali naquele bolo, não se distanciou. Você vê que o Jaime era o único que não nadou de touca, né? Se você for observar também. Eu também não, só que eu raspei o cabelo, né? O Jaime não. E o Gustavo também. O Gustavo também, O Gustavo também. Então era bem rústico naquela época mesmo, viu, velho? Então, nessa terceira batida, a gente vê aqui, a Rússia passou o Brasil. Isso. A Rússia, na raia 7, a gente teve um... O que a gente teve? A gente teve um Alexander Popov, que a prova de 100 livre não tinha acontecido nesse dia. O 100 livre só veio acontecer 3 dias depois. Então, quem é o campeão olímpico do 100 livre é o Alexander Popov, que nadou na terceira posição e passou o Brasil. Passou o Brasil, passou a Suécia, passou a Alemanha, passou a Itália. Popov passou todo mundo. A gente teve uma excelente performance do Carlos Jaime. Você lembra o tempo dele, Edvaldo? O Jaime fez 49,88, cara. Excelente, né? Assim, é o que eu falei mais cedo, né? Naquela época, 49 era um temporal, cara. Era um temporal. 49 já dava final olímpica, cara. Dava final olímpica naquela época. Tanto que o Michael Klein, acho que bateu o recorde mundial, abrindo o revezamento. Acho que era 48,21 o recorde lá do Popov. Ele fez 48,18, né? Naquela época era um temporal, pô. Não existia 47 ainda. Até aquele dia não existia 47. Não, e 48 também, acho que só quem tinha feito antes lá dos jogos, acho que era o Xuxa, o Scherer fez 48,6, o Popov e tinha mais um outro atleta que eu não me recordo, mas era um grupo bem selecionado de 48 segundos. Né? Aí a gente, então, assim, o Brasil continua ali em 5º lugar, mais ou menos, né? Com a Alemanha encostando no Brasil. E a gente vê a última passagem de revezamento. Nesse exato momento, a gente vê Ian Thorpe contra Kelly Paul Jr. Volta lá, Patrick. Volta lá. Volta lá para a saída. Quando eu vou pular. Aí. Tá meio cara, no vídeo. Nessa hora aí, o Xuxa estava do meu lado, gritando pra caramba. Vamos, Baiano! E eu não consegui ouvir nada, cara. Absolutamente nada. Eu estava tão concentrado, cara. Mas não estava nervoso também, tá? Eu sei que as pessoas podem até imaginar, fechar um revezamento olímpico, o cara tem que ter realmente muito cacife. Mas eu estava muito seguro. Mas estava muito seguro porque eu treinei muito, cara. Eu treinei muito. Isso aí, os colegas podem até falar, quem participou lá daqueles jogos. Eu treinei bastante, cara. Eu era o primeiro a treinar e o último a sair lá da água. Então, eu cheguei a fazer volumes grandes lá na aclimatação. Eu fiz um desafio até com o próprio Scherer. Nadei um 100 livre lá com o Scherer, lá na aclimatação. Fiz 49. Fiz 50 abaixo, desculpe, 50 abaixinho. E faltando, acho que 2 semanas para iniciar os jogos. Então, eu estava muito confiante, muito seguro. Apesar de ser a primeira Olimpíada, eu não conseguia ouvir o Scherer gritando, me incentivando. Eu sabia claramente o que é que eu tinha que fazer lá naquela prova. Eu tinha uma característica que acho que era única. Eu praticamente dobrava os parciais, né? Eu passava uma volta muito forte, né? Isso, eu tinha uma volta muito forte, quase que dobrando, né? Exemplo, naquela época meu melhor tempo era 49,6. Eu passava para 24,8, voltava 25 e alguma coisa, ou 24,8 aqui novamente. Mas se você for observar, os primeiros 50 metros você tem um fator que é determinante, né? Que é a saída. E é uma saída lançada ainda, né? Então, mas eu tinha a característica de praticamente dobrar os parciais. Então, quando eu passei junto os primeiros 50 metros... Aqui o Edvaldo cai na água. Aqui tá tudo embolado, cara. Tá, ainda tá. Mas tem uma imagem aérea aí que você vai ver. Itália. Aí.
O Ian Thorpe, ele deixa o Gary Hall passar, né? Ele pula na frente dele, o Gary Hall passar. E aí a gente vê o Edivaldo, que tá no perrengue aqui, ó. Aqui Olha, não dá para ver, mas o Edivaldo, ele vira junto com a raia 1, ele vira junto com a raia 3, junto com a raia 7 e junto com a raia 6. Só a França tá atrás. E aí o que acontece? A gente vê que os Estados Unidos e a Austrália, eles precisam de uma câmera só para eles. Tem a possibilidade do Brasil do bronze. Tem a possibilidade do Brasil do bronze. É batida de mão na vitória. É batida de mão na vitória. Vem a medalha. Vamos bala. Vem a medalha. Brasil, é Brasil, é Brasil. Equilibra de novo. Em cima de Gary Hall. A festa brasileira. O baiano bala garantiu o bronze. É a primeira medalha do Brasil nas Olimpíadas 2000. Gustavo Borges. Bom, agora, tipo, medalha de bronze, 49,12, passou todos os países, medalha de bronze, assim, pô, valeu muito, Edivaldo, mas a história não acaba aí, correto? Bom, vamos lá. Olha o traje que o Edivaldo tá usando. O Edivaldo tá usando um Aquablade. Então a gente vai... Até aqui, medalha de bronze, Edivaldo Valério, Brasil 3,17, né? Então, Edivaldo Valério... Primeiro, você já tinha testado o Fast Skin, Edivaldo? já não, eu não gostei, cara. Não gostei Não porque gostou? eu era um cara muito tradicional, né, cara? Mudar em cima da hora é muito complicado. Tanto é que em 98, quando eu falei mais cedo, foi na época que lançou o Aquablade. E eu nadei uma final lá de um Mundial com a sunga da ProSwim. Eu nadei até um marketing aqui. Eu nadei uma final com a sunga, cara, da ProSwim. E 2000 foi quando lançou a pele lá de tubarão, que pô, foi um marketing muito forte quanto a essa questão da pele aí de tubarão e dinâmica, enfim. E eu nadei com Aquablade. Esse Aquablade, cara, foi o Aquablade que eu me classifiquei para nadar os Jogos Olímpicos. Então, tinha aquela questão emocional, né? Apelativa, que, pô, o maior que me trouxe aqui, então eu vou nadar com ele, me sinto confortável. Só que não foi só isso, né? A questão aí, eu acho que dessa final olímpica, eu acho não, tenho certeza que dessa final olímpica eu era o único que estava usando Aquablade. O E o Popov de sunga, né? E o Popov de sunga, O Popov de sunga, né? mas o Popov era patrocinado pela Arena, né? Então já tinha uma sunga da Arena. Mas eu acho que eu e ele eram os únicos que não estavam usando o Fast Skin, né? Mas o meu teve um outro problema aí, né? Então, assim, aí, vamos lá. Felicidade, Brasil bronze. Só que não pode ter patrocinador nos Jogos Olímpicos, né? Você pode ter o fornecedor oficial, ou Speed, ou Arena, ou Tiro, ou Hammerhead, mas você tem que seguir os padrões. Como o Edivaldo ele já tinha o Aquablade que ele gostava muito, nas competições do Brasil é permitido. Você pode colocar o seu patrocinador, e na época ele era patrocinado por um banco. Era isso, Edivaldo? Isso. E o Silk ficou no maiô, no canto superior do peitoral esquerdo, se eu não me engano, né? Por ali, mais ou menos. E aí ninguém se atentou, até mesmo porque o Edivaldo, na teoria, estava usando um traje pior do que o resto do mundo. Na teoria, não na prática. Na teoria, o Fast Skin é a evolução do Aquablade. O Edivaldo usou o Aquablade. Mas tinha um adesivo de um patrocinador e aí encrencaram com a medalha, Edivaldo. Cara, isso aí foi bem cabuloso mesmo. Hoje a gente dá risada, né? Mas poderia ter sido um preço muito caro. E, assim, eu sempre tive muita gratidão às pessoas que me ajudaram, né? Porque eu costumo falar até nas palestras que eu desenvolvo hoje, que se não fossem as pessoas que passaram pela minha vida, eu não estaria aqui agora, por exemplo, compartilhando, né? Então, muita gente me ajudou a me manter dentro do esporte, né? Porque muitas vezes eu quis desistir, eu quis abandonar. Se você fosse atentar aí também e assistir o vídeo
aí novamente você vai ver. Eu nunca fui um cara técnico, eu nunca fui um cara que tivesse a melhor performance, assim, né? A minha saída, quando eu saía, por exemplo, eu sempre saía atrás lá de todo mundo, aí recuperava no nado, chegava na virada, eu entrava junto e saía atrás de novo. Então, a minha técnica era muito na força, né? Então, Não, muito bem analisado, Edivaldo. O Gustavo chegou a falar isso na live, né? Da sua raça, de tudo, que alguns detalhes técnicos do Gustavo eram um pouco mais nítidos, né? não, era muito mais nítido, não, era extremo. Comigo você tinha que usar uma lupa, cara. Tinha que usar uma lupa para ver o que tinha de técnica. Mas assim, mas eu sabia da minha deficiência técnica e eu amenizava isso com muita força, né? Então, se você for ver ali, quando eu me aproximo para fazer a primeira parcial, né, a virada olímpica, eu estou dando muita abraçada, né? Muita abraçadinha. Então, a virada, por exemplo, quando eu saio lá da virada, eu saio praticamente em cima d'água, né? Arrastando, dando muita pernada, eu não fazia lagofiada. Então, eu tinha muito essa questão de raça, né? De vir no braço, de vir já na força. E quando estava faltando 25 metros, eu já estava vendo todo mundo, né? Faltando 25 metros, eu já tinha visto que eu estava em terceiro. Mas imagina só conter isso, meu amigo. Imagina só. Você está na água ali, por debaixo d'água. Eu sabia que a Suécia estava já. Eu já tinha passado a Suécia. Eu não tinha que me preocupar mais em olhar para a raia 1, até porque eu estava lá na raia 2 e eu respiro para o lado direito, eu estava vendo todo mundo. Estava marcando a Alemanha ali na raia 3. E por baixo d'água eu estava vendo a Itália na raia 6 e a Rússia na raia 7. Então, quando passou aquela linha ali dos 25 metros, faltando 25 metros, cara, para conter a ansiedade ali, bicho, eu sabia que eu não ia morrer, né? Que eu ia chegar inteiro lá na prova pela minha característica. Então, o lance é conter essa ansiedade, você saber que você está em terceiro e rezando para chegar logo à parede, né? Mas... É um sentimento, né? É um sentimento, tipo assim, olha que louco, é o seu sentimento dos 75 metros nadado, sentimento tão rápido que para você vai até o último dia que você viver, você vai ter esse sentimento. É muito louco essa sensação dos 75 metros, como se fosse uma Matrix ali, né? Estou em terceiro e eu tenho um final de prova forte, né? Ali eu falei, eu não perco mais, cara. Ali eu falei, eu tinha certeza absoluta, faltando 25 metros, que eu não perderia mais. Mas se você fosse atentar também, eu estou até um pouco distante lá da Alemanha, né? Que a Alemanha foi até a quarta colocada. E eu estou até um pouco distante, eu acho que dá uma diferença de uma abraçada e meia, mais ou menos. A Alemanha está na altura aqui do meu ombro, ou peito, mais ou menos. Mas a diferença lá de centésimos foi bem pouquinha. Aí vem a questão técnica também. Se você for observar, eu cheguei muito em cima. A chegada eu poderia ter encurtado, né? Eu poderia ter feito uma chegada melhor. Então, tudo isso é questão de técnica, né? Então, no braço eu sabia que ninguém ali, ou quase ninguém ali me ganharia. Mas talvez na técnica, talvez pudesse ter algum erro. E aí, quando eu cheguei, o Xuxa estava ajoelhado, chorando já, muito emocionado, me pega pela cabeça, me agradece, muito obrigado, chorando, porque, inclusive, o Xuxa... assim, revezamento é a soma dos 4 atletas, né? Todo mundo sabe disso. Mas a galera rotulou muito que eu fui o herói lá daquela conquista. Mas o Scherer foi um herói, porque ele tirou de onde não tinha, estava lesionado. O Gustavo nadou muito, nadando para 48. O Jaime também nadou muito lá para 49, coisa que ele nunca tinha feito. E eu fiz 49,12 também, finalizando o revezamento. Foi bem bacana, mas aí vem o maiô, né? Tem uma questão lá da gratidão. Aquele maiô é um maiô azul, bem bacana, onde eu me classifiquei para os Jogos Olímpicos e eu tinha silcado a marca aqui do patrocinador aqui no peito. Né? Olha a camisa que eu tô, até, o sol tá sem, eu tô nessa fase aqui, viu? O sol tá sem. Então eu coloquei a marca aqui, aqui do banco, e nadei o revezamento. E você sabe, você foi bem
bem seguro aí quanto a essa questão aí da informação. Não pode e não podia usar marca de patrocinador pessoal, né? Lá nos Jogos Olímpicos. A gente sabe que tem algumas empresas que fecham os patrocínios masters, né, para ter exclusividade. E se você não pode ter um patrocínio particular e aproveitar aquela oportunidade que o mundo todo está vendo para ter esse retorno. E aí, algum jornalista, algum fotógrafo tirou uma foto, né, quando estava comemorando. E aí tirou a foto e estava a marca aqui do Baneb. E se a Alemanha tivesse entrado com recurso 30 minutos após o término, a gente corria o risco de perder a medalha sim. Isso foi um risco assim que eu só fui me dar conta depois que passou o tempo, né? É muita emoção, né, cara? É emoção para tudo quanto é lado, velho. É medalha, é brava, é regra, Não, e engraçado também que eu fui chamado para o doping também, né? Mesmo você tendo certeza que você estava limpo, você fica naquela expectativa, né, cara? Porra, vai vir outra coisa aí para criar aquele clima de suspense e tal. Eu fui chamado para o doping, eu fiz tranquilo, acho que foi eu e o Scherer, eu não lembro. Sei que foi eu, mais um outro atleta aí brasileiro. E aí veio essa expectativa também, será? Quando a gente bate lá no placar também, fica esperando ver se vai ter alguma equipe aí desclassificada. Tanto que na final a Rússia foi desclassificada, né? Lá na final. Então a gente fica com muita expectativa do resultado final. Quando chamaram a gente para o pódio, aí a gente viu que era uma coisa oficial mesmo. Cara, o pódio é muito legal, né? Porque o Gustavo, ele já tinha 3 Olimpíadas nas costas pulando, Xuxa pulando, Austrália e Estados Unidos meio contido ali, meio formal, e o Brasil pulando bastante, vibrando bastante ali, então foi muito. O pódio é bem legal, brasileiro. porque se você for observar também, na época lá do pódio, a equipe brasileira estava. Porque lá na Olimpíada, pelo menos lá naquela época, né? Cada país ele faz tipo um rodízio lá, lá nas arquibancadas, né? Um dia você fica em um lugar, outro dia você fica em outro dia você fica em outro. E nesse dia dos Jogos, a delegação brasileira estava na cabeceira oposta, do lado do pódio, cara. Então, foi bem legal, porque quando a gente subiu lá no pódio, se você for observar, eu quase sambo lá no pódio, porque o Luiz Lima começa a fazer palhaçada, que o Luizinho era muito brincalhão, né? Ainda é, né? Ainda é. Mas começou a sambar e eu quase sambo lá no pódio, cara, de tanta felicidade. E aí você tá lá no pódio, você vê a bandeira subindo. Acho que o filho lá do Gustavo tinha acabado até de nascer, também assistiu, a Bárbara estava lá. Foi bem legal, cara, bem legal. Tava tudo muito vivo. Assim, o pessoal de casa, o foco da entrevista é a medalha do Brasil. Mas essa é uma prova, sem exagerar, eu já vi essa prova mais de 100 vezes. Daria para fazer um outro programa só da disputa dos Estados Unidos contra a Austrália, de tão legal que foi essa prova, né? Do Gary Hall contra Ian Thorpe, eles brigaram, o Michael Klein falou várias coisas também. Então, assim, essa prova aconteceu de tudo. É uma das provas mais emocionantes. É lógico que tem o 4x100 livre de Pequim em 2008, onde o Jason Lisek levou o ouro para os Estados Unidos. Mas essa de Sydney também. Então, eu uso dizer que se não é a mais, é uma das mais emocionantes da história da natação competitiva em Jogos Olímpicos. Esse 4x100 livre, briga Estados Unidos e Austrália e briga Brasil contra o resto do mundo. Muito emocionante. Toda hora que a gente vê essa prova, dá para se conter. É uma prova muito legal, é muita emoção. Vai ser dramática a final. Ian Thorpe vem, Gary Hall sustenta a ponta. Os Estados Unidos vêm para vencer. Ian Thorpe força. E lá vem o Bala, vem brigando muito. Edivaldo Valério. Tem a possibilidade do Brasil do bronze. Tem a possibilidade do Brasil do bronze. É batida de mão na vitória. É batida de mão na vitória. Vem a medalha. Vamos, Bala. Vem a medalha. Brasil, é Brasil, é Brasil. Edivaldo Valério. Austrália e Ian Thorpe se equilibra de novo. Em cima de Gary Hall, a festa brasileira. O baiano Bala garantiu o bronze. É a primeira medalha do Brasil.
venceu nas Olimpíadas 2000. Gustavo Borges, Xuxa, Borges, Carlos Jaime, Edivaldo, Valério, mais para que nunca. Edivaldo, queria agradecer aqui todas as suas informações sobre os seus 3 companheiros de equipe, né? Carlos Jaime, Gustavo Borges, Fernando Scherer. Eu sei que você faz muita coisa pela natação baiana, pela natação brasileira. O Instagram, quando passa de 1 hora, ele cai naturalmente. A gente ainda tem mais 3 minutinhos ainda para falar. O pessoal aí de casa, eu já tive a oportunidade de também trabalhar um pouquinho com o Edivaldo Valério em representação de venda durante um certo tempo ali. Foi um prazer trabalhar com o Edivaldo. Mas falar sobre essa medalha olímpica nesse 5º episódio, a medalha mais emocionante que eu já vi. Eu acho até mais emocionante que o ouro do 50 livre do Cielo, porque esse 400 livre ele é muita gritaria. Então, Edivaldo, obrigado por participar do programa e obrigado por ter feito uma prova tão maravilhosa nesse livro em Sydney. Pô, valeu, Patrick. Hoje é meu aniversário, né? E bem bacana. Tá comemorando com o pessoal aí, compartilhando os bastidores aí. Porque a gente, na verdade, só enxerga o resultado final, né? O ouro, o prata, o bronze, ou sei lá, o 5º ou 6º colocado. Mas a gente não sabe o quanto é difícil, de fato, e como tem de estratégia, né? Para se conquistar, né? Aquele objetivo. Então, esse resultado tem muito de estratégia, porque a armação foi estratégia pura. E agradeço a você, a todo mundo aqui que mandou mensagem. A gente não consegue ler aqui, tem muita mensagem aqui, muitos amigos. É bom que o pessoal não tem dúvida, porque você explicou tanto, né? O pessoal só te dá parabéns, é o Bala, é o Ed Bala, é o Jason Lisa aqui do Brasil, não sei o que lá. Mas ninguém faz pergunta, porque a sua explicação foi como vem acontecendo, né? A gente entra muito nos detalhes. Eu tô vendo que o coach Alex está aqui. Valeu, coach, obrigado aí. E os amigos aqui de Salvador, os amigos espalhados aí por todo o país aí. Obrigado. Eu sei que é meio que complicado a gente ficar 1 hora aí parado ouvindo, mas foi bem legal. Curti bastante e espero que tenha suprido a expectativa e a curiosidade aí da galera. Eu vou aproveitar que ainda falta 2 minutinhos. Edivaldo, fica comigo. Na quinta-feira, às 11 horas da manhã, a gente vai ter a live com a Poliana Kimoto, falando tudo sobre a medalha de bronze no Rio 2016. Quem vai fazer essa entrevista é o coach Alex Pucialdi, no Instagram da Swim Channel, com a Poliana Kimoto, uma medalha também chorada. É um 4º lugar que virou 3º. É Copacabana, que para ela já viveu de tudo em Copacabana. Muita emoção na próxima quinta-feira. Poliana Kimoto, 10 quilômetros, uma medalha de bronze chorada no Rio de Janeiro. Esse é o programa da próxima quinta, Edivaldo. Conto com a sua audiência nessa quinta-feira para você ver a Poliana Kimoto, essa nossa entrevista. E mais uma vez, obrigado pela live, Edivaldo. É de bala, mais bala do que nunca. Valeu, Patrick. Obrigado a todos aí que mandaram perguntas aí, comentários, até comentários mais pessoais, né? Eu tô vendo a galera aqui da Bahia falando de acarajé, de pimenta. Que massa mesmo, muito bacana. E é isso aí, eu tô à disposição. O Fábio Mauro aí, ó, também outro coach aí de excelência aí, mandando abrir para pergunta, pô. Aí estão me perguntando aqui no WhatsApp se depois desse, quem passou a ser o Mr. Revezamento era o Gustavo ou era o Edivaldo? Era o Edivaldo, né? O Gustavo perdeu o apelido dele. O Mr. Relay é Edivaldo Valério, não é Gustavo Borges. Gustavo Borges foi Mr. Relay até 99. Depois do Mr. Relay passou o Edivaldo. Ó, Angelotti aí também, cara, só tem fera aí, bicho. Pô, que honra, viu? Que honra mesmo. Legal. Valério é seu fã. Obrigado, Edivaldo. Valeu. Na quinta-feira, na live da Poliana. Obrigado, pessoal. Valeu.